Galera, vamos analisar as questões da semana 1 do PET 2. É extremamente simples, porque esse mapa mental aqui, ó, ele nos permite entender todo o conteúdo que envolve a semana 1. Né? Então nós temos um fenômeno que é sinônimo de transformação. Quando ele ocorre com a formação de novas substâncias, nós temos um fenômeno químico. Quando esse fenômeno ocorre sem a formação de novas substâncias, nós temos um fenômeno físico. Então, com a formação de novas substâncias químicas, sem a formação de novas substâncias, o fenômeno é físico. Então, basicamente, as 5 questões envolvem em você saber diferenciar um fenômeno químico de um físico, beleza? Na primeira pergunta, por exemplo, você tem aqui ó, que a água foi submetida à passagem de corrente elétrica e transformada em gás hidrogênio e gás oxigênio. Você entende que esse fenômeno 1 é um fenômeno químico? Por que ele é químico? Porque a água foi transformada em novas substâncias, então é químico. Nesse caso aqui, ó, você tem o gelo, no caso 2, né? Então, no caso 1, você já entendeu que o caso 1 é químico, não tem erro. No caso 2, você tem o gelo, e o gelo é a água, gente. O gelo, a composição química do gelo é a água. O gelo é feito de moléculas de água, a composição química da água é H2O, certo? Então, se o gelo for submetido ao calor, ele vai virar água líquida, que também é H2O. Tá entendendo o que eu tô te falando? Então a composição química do gelo é diferente da composição química da água? Não. Então eu posso falar que o gelo derreter é um fenômeno? É, mas é um fenômeno físico. Por que físico? Porque não houve a formação de uma nova substância. Eu tinha água sólida e permaneço tendo água líquida. Eu tinha água e continuo tendo água. Beleza? No caso da questão 2, na situação 3 aqui, ó, você tem água oxigenada, submete ela à luz, deixou em um local com muita luz, e a água oxigenada foi transformada em água e gás oxigênio. Então, assim, ó, esse fenômeno 3 aqui ó, envolveu a formação de novas substâncias, portanto, o fenômeno 3 é um fenômeno químico. Certo? Então, o que é para você fazer? Ó, classifique, eu já fiz para vocês. Ó, classifique cada transformação em um fenômeno físico ou químico. Eu quero que vocês justifiquem para mim, na hora de me mandar a foto. Por que o fenômeno 1 é químico? Por que o fenômeno 2 é físico? Por que o fenômeno 3 é químico? Certo? No caso da questão número 2, é preciso fazerem o seguinte, ó. Marcar as alternativas referentes a fenômenos químicos. Então, você vai fazer a mesma análise que nós estávamos fazendo na anterior, envolve a mesma habilidade, né? Diferenciar fenômenos químicos de fenômenos físicos, tá? Então, você já tem esse esqueminha aqui, ó. Químico é um fenômeno que envolve a formação de novas substâncias. Física é um fenômeno sem a formação de novas substâncias. Então, aqui, ó, olha esse fenômeno aqui, ó, produção de plástico a partir do petróleo. Então, você tinha o petróleo e obteve o plástico. Você obteve uma nova substância, logo esse fenômeno é químico, certo? Então, você vai assinalar ele. Agora, na letrinha B, ó, fabricação de fios de cobre a partir de barras de cobre. Então, você tinha barras de cobre e obteve fios de cobre. As barras eram de cobre e os fios são de cobre. Então você tinha cobre e continua tendo cobre. Isso é um fenômeno químico? Não, isso é um fenômeno físico, certo? Então esse é o raciocínio que você vai ter. Você vai olhar, ler todos os fenômenos e assinalar somente os que forem fenômenos químicos, só os fenômenos químicos, ok? Se você tiver dúvida, me chama no privado do WhatsApp que a gente conversa sobre algum desses fenômenos, caso vocês tenham alguma dúvida. Vamos ver aqui ó, a questão número 4. 4 não, 3 agora, né? Questão número 3. Em quais das passagens a seguir está ocorrendo uma transformação química? Ó, então, eles vão ler a passagem, ó. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava os cabelos do seu amado. Então ele está falando do reflexo da luz, né? Ou então ele pode estar falando do vento também, né?
Tem dois fenômenos envolvidos nessa frase aqui, ó. Um é o reflexo da luz e o outro são as águas onduladas pelos ventos, né? Você vê assim que o reflexo da luz é um fenômeno, você observa alguma coisa diferente ali quando está refletindo a luz. E as águas onduladas pelos ventos também é um fenômeno. Só que nenhum desses fenômenos envolve a formação de um novo material, eles ocorrem sem a formação de novo material. Então esse fenômeno da 1 aqui, ó, é físico, certo? Na 2 aqui, ó, a chama da vela, vou até grifar o fenômeno que ele está querendo dizer, ó. A chama da vela confundia-se com o brilho dos seus olhos. Gente, a chama da vela, ela só surge se você queimar a vela, tá bom? Nós temos que pensar que toda queima, faz de conta que está escrito queima aqui, é uma transformação química. Toda queima é uma transformação química. Por que toda queima é uma transformação química? Porque se eu queimar papel, eu vou produzir fumaça. Se eu queimar carvão, eu vou produzir fumaça. Se eu queimar uma vela, eu vou produzir fumaça. Então, tudo que eu queimo vira fumaça. Fumaça é uma substância nova que é produzida a partir do fenômeno queima, certo? Então o fenômeno queima é uma transformação química porque gera uma nova substância. Qual que é essa nova substância que é gerada, por exemplo, na queima da vela? É a fumaça. Então eu posso falar aqui, ó, esse fenômeno é uma transformação química, certo? Então, é assim que você vai analisar. Eu não vou terminar do A3, eu quero que vocês pensem um pouquinho, né? No final, você vai para falar qual é a transformação química. Você já sabe que a A2 é uma transformação química. Só vou dar uma diquinha, ó. O fenômeno envolvido é o gelo derretendo. Reflete para mim aí, ó, na passagem 3 aqui, ó, o gelo derretendo é uma transformação química? Reflete, gelo derretendo, nós falamos sobre isso, né, lá no primeiro vídeo, certo? E nessa aqui, ó, é a tesoura enferrujando. Quando forma aquele ferrugem lá na tesoura, é uma substância química nova que está sendo formada? Aquele ferrugem não é uma... A tesoura sofre uma mudança na sua composição quando ela enferruja? Então é isso aí que você vai analisar. Se você tiver dúvida, você vai me chamar no privado, certo? Você vai ver qual desses dois aqui que é uma transformação química e depois escolher uma dessas alternativas. Beleza? Vamos na 4 agora, ó. As transformações que ocorrem em um sistema podem ou não ocasionar alteração na constituição da matéria envolvida, certo? De acordo com o enunciado, estão corretas as associações. Então, o que ele está querendo dizer assim? Ó, a digestão do alimento é um fenômeno físico? Isso aqui é verdade ou é mentira? Eu vou te ajudar nessa. Gente, digerir um alimento é promover uma transformação do alimento dentro do seu organismo, né? Então, por exemplo, você se alimenta com arroz, feijão, né? Sei lá o que você come, carne, salada, né? Então, quando tudo isso chega no seu sistema digestivo, uma série de transformações vai acontecendo. Então, você pensa assim, ó, não tem uma hora que você vai ao banheiro, né? Quando você vai ao banheiro, né, você faz o número 2. Né? O número 2 que você fez lá, que são as fezes, você faz fezes lá no banheiro. Então você entende assim, ó, vou falar assim, ó, você comeu arroz. Parte do arroz virou fezes. Reflete comigo. A composição química das fezes é igual à composição química do arroz? Não, né? Então você entende que você pode falar que a digestão do arroz, parte dela é transformar o arroz em fezes. Então eu vou te perguntar um negócio. Eu posso falar que a digestão do arroz é um fenômeno físico? Não, isso é mentira, é um fenômeno químico, né? É um fenômeno químico. Então isso aqui é verdade? Não, isso aqui é falso. Pra você classificar em verdadeiro ou falso. Beleza? Ó, essa aqui, ó, inclusive nós vimos ela lá na questão 1. Ela apareceu, a água oxigenada
sendo transformado em água e oxigênio. É uma transformação química? Sim, isso é verdade. Ó, água oxigenada virou água e oxigênio. Isso é verdadeiro. Beleza? Toda queima é uma transformação química? Sim, né? Então, assim, ó, agora você vai fazer o resto, só vou te dar uma dica. Sublimação é passagem do estado sólido para o líquido. Líquido não, mentira, gasoso, para o gasoso. É uma mudança de estado físico. Então, quando alguém sofre sublimação, não vira uma nova substância. Mudança de estado físico, sólido para o líquido, sólido para o gasoso, gasoso para o líquido. Mudança de estado físico não é uma reação química, viu, meninos? Então, meio que já respondi para vocês. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, tá? Sobre a 5. Ó, a elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. O que ele está falando assim? Ó, quando você eleva a temperatura de algum material, ele pode sofrer uma transformação física ou química. É isso que ele está falando, certo? Medicamentos em especial na forma de soluções, solução é uma mistura, certo? Uma mistura normalmente é um tanto de coisa misturado em água, a gente chama de solução na matéria de química. Devem ser mantidos em recipientes fechados e produzidos e protegidos do calor. Ele está falando da importância de nós mantermos um remédio sempre com a tampa fechada e protegido do calor, para evitar que esse remédio sofra fenômenos físicos ou químicos, certo? Porque senão você altera lá o efeito do remédio no seu organismo, certo? Então, assim, ó, ele está falando assim, ó, você tem que manter o remédio fechado para evitar a evaporação de um ou mais dos seus componentes, certo? Evaporação, meninos, eu vou grifar que nós vamos precisar de refletir sobre isso depois, ó, certo? Para evitar a decomposição e, consequentemente, a diminuição da quantidade de composto que constitui o princípio ativo. Evitar a formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Cada um desses processos, 1, 2 e 3, corresponde a um tipo de transformação classificada respectivamente como... Então, ó, já vou dar uma dica para vocês. Uma dica não, praticamente vou responder para vocês. Ó. A evaporação é mudança do estado líquido para o gasoso. Vou perguntar um negócio para vocês. O que eu acabei de falar? Mudança de estado físico é um fenômeno físico, não é um fenômeno químico, certo? Porque o troço evapora, mas ele não muda de composição química, certo? Agora, depois, nas próximas semanas, vai ficar claro para você que quando um material se decompõe, né, na linguagem química, decomposição é uma transformação química, certo? E nesse último, já avisou para a gente, ó, vai ocorrer a formação de compostos indesejáveis. Se vai ocorrer a formação, quer dizer que novos materiais serão formados. Ó, vai ter a formação de novas substâncias. Sempre que eu tenho a formação de novas substâncias, eu tenho um fenômeno químico. Beleza? Já respondi para vocês, ó. Físico, químico, químico. Beleza? Você vai ler o enunciado, escolher uma das alternativas, faz uma justificativa curtinha aqui, tá bom? Usando essa ideia desse mapa mental, me envia. A semana 1 tá facinho, não vamos deixar de fazer não, beleza?